Olá, queridos, graça e paz, sejam bem-vindos a mais uma videoaula aqui no canal Gospel Tech 316. Eu sou Alessandro Moraes e hoje nós iremos dar continuidade ao nosso estudo do livro de Apocalipse, ok? Então hoje nós iremos aí iniciar o capítulo 3 do livro de Apocalipse. Nós estamos estudando aí a carta de Jesus às 7 igrejas da Ásia Menor. Nós já estudamos aí nos vídeos, nas aulas passadas, a igreja de Éfeso, a igreja de Esmirna, a igreja de Pérgamo e a igreja de Tiatira, tá? E hoje, a quinta igreja, nós vamos começar a estudar a igreja de Sardes. E durante a aula, nós vamos perceber que cada lição, cada igreja, na verdade, que Jesus envia uma carta, é uma lição, é um tipo de igreja onde ela pode estar fazendo algo bom, mas também pode estar errando. Então, para nós estudarmos essas 7 cartas e que foram destinadas a essas 7 igrejas, a gente reflete e verifica quais são os erros que aquelas igrejas estavam cometendo. A gente pega esses erros, analisa e vê se também nós, hoje, nos dias atuais, se nós também estamos cometendo esses mesmos erros, ok? E se tivermos, então Jesus nos chama, Jesus nos chama para a repreensão. Jesus nos chama para nos arrependermos e voltarmos atrás, começarmos a praticar a maneira certa realmente de comunhão com Ele, comunhão com nossos irmãos, obedecer a palavra de Deus e daí por diante. Então, na igreja de hoje, que nós vamos começar, que é a igreja de Sardes, nós vamos perceber que esta lição de hoje vai falar de uma igreja que eu creio que nos nossos dias atuais existe muitas espalhadas por aí, ok? Então, fique comigo até o final da aula, tá? A aula de hoje está muito boa, né? E se você está chegando agora no canal, não esqueça de se inscrever no canal, deixa o seu like no vídeo, certo? E também, principalmente, queridos, compartilhe essa lição, essa aula com outras pessoas. O objetivo aqui do canal, o meu objetivo aqui, é fazer com que a palavra de Deus seja explicada, seja ensinada ao maior número de pessoas, ok? Bom, dito isso, né, hoje, dia 16 de outubro de 2024, uma quarta-feira, para variar aqui em Corumbá, tá muito calor, ok, pessoal? Muito calor, tempo seco, calor. Vou com a minha água aqui, né? O ventilador do outro lado ali, cabelos voando de vez em quando, mas não tem jeito, né? É um prazer sempre poder gravar e ensinar a palavra de Deus, ok, pessoal? Então vamos estar orando para nós darmos início à nossa aula de hoje. Vai ser a aula número 18, né, do livro de Apocalipse. Se você não viu as outras aulas, então, estão todas gravadas no canal, né? Se entrar no canal Gospel Tech 316, Alessandro Moraes, vai ter uma playlist. Nessa playlist tem vários estudos já, que eu já terminei, né? Que eu já gravei todos os vídeos, terminei. E tem esse estudo do livro do Apocalipse, que nós estamos ainda caminhando nele. Querido Deus e amado Pai, nós te agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, por tudo que o Senhor tem feito por nossas vidas. Te agradecemos por esse dia de hoje, ó Pai. E com certeza o Senhor olhou para nós, o Senhor está cuidando de nós, o Senhor está nos sustentando, ó Pai. O Senhor está nos livrando de tudo aquilo que possa acontecer de ruim em nossas vidas. O Senhor tem, ó Pai, nos protegido e nos guardado, nos livrado de enfermidades, doenças, acidentes, perigos escondidos, por roubos, assaltos, furtos, incêndios. Enfim, ó Pai, eu creio que o Senhor tem enviado os teus anjos, dado ordem a eles para acampar ao nosso redor, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz por nós, ó Deus. Nós queremos, a cada dia das nossas vidas, te louvar, te adorar, aprender e obedecer a tua palavra, Senhor. Por isso, Senhor, fica conosco. Espírito Santo de Deus esteja aqui presente em nossas vidas, para que o Senhor possa ministrar através da minha vida, através deste vídeo, a muitas outras pessoas, Senhor.
Eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então, o título da nossa aula de hoje, que é a aula 18, é o reavivamento ou sepultamento, ok? Então, essa aula vai ser a aula para nós aprendermos sobre a igreja de Sardes. Vão estar divididas em duas partes, né? Hoje é a parte 1. Semana que vem nós terminamos aí a parte 2. E Jesus, né? O apóstolo João escreve para a igreja de Sardes no Apocalipse capítulo 3, dos versículos 1 até o 6. E antes de adentrar na lição, eu gostaria de ler juntamente com vocês, tá? Esses versículos aí para a igreja de Sardes. Eu estou utilizando aqui a versão da Bíblia, a mensagem, né? Tem umas palavras aí diferentes, ela é bem dinâmica, né? Bem legal de entender, tá? Então está escrito assim, Apocalipse 3, versículo 1 até o 6. Escreva a Sardes, ao anjo da igreja. Assim diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus numa das mãos e as 7 estrelas na outra. Vejo o que você tem feito. Você tem reputação de ser dinâmico, mas na verdade é que está morto, sem vida como uma pedra. Ponha-se de pé, respire fundo. Talvez ainda haja vida em você, mas não dá para confirmar isso examinando o que você faz, pois nada da obra de Deus foi realizada. Sua condição é desesperadora. Pense no dom que você já teve nas mãos, a mensagem que você ouviu, e apegue-se outra vez a ela. Volte para Deus. Se você puxar a coberta, cobrir a cabeça e dormir, sem ao menos se lembrar de Deus, vou aparecer na hora em que você menos espera, como um ladrão de noite. Você ainda tem alguns seguidores de Jesus aí em Sardes, que não se contaminaram, que não chafurdaram na lama fétida dos caminhos do mundo. E eles vão marchar comigo num desfile triunfal. Eles provarão seu valor. Os vencedores vão marchar num desfile triunfal e terão o nome escrito no livro da vida para sempre. Vou liderá-los e apresentá-los pelo nome ao meu Pai e aos seus anjos. Seus ouvidos estão abertos? Então ouça. Ouça as palavras do vento, o Espírito soprando através das igrejas. Amém, queridos? Então, essas foram as palavras de Jesus à igreja de Sardes, mas não somente a igreja de Sardes. É para a nossa igreja contemporânea também, a dos dias atuais, a nossa vida, ok? Então, a história, sempre quando nós vamos aqui falar sobre uma das igrejas, a gente dá primeiro um panorama da história da cidade, né? Porque na verdade a igreja está inserida dentro de uma cidade. Então a gente sempre dá um panorama da cidade para entender a história da igreja, tá? Então a história da igreja de Sardes tem muito a ver com a história da cidade de Sardes. A glória de Sardes estava no seu passado da cidade, diz George Led. Sardes foi a capital da Lídia no século 7 antes de Cristo, ou seja, mais ou menos no ano 700 antes de Cristo. Então, viveu seu tempo áureo nos dias do rei Creso e era uma das cidades mais magníficas do mundo nesse tempo, né? Então, Sardes teve lá o seu tempo áureo, mais ou menos no ano 700 antes de Cristo nascer. Então, aonde Sardes, onde era localizada a cidade de Sardes? Então, ela era situada no alto de uma colina
e ela era totalmente amuralhada e fortificada. Então, era uma cidade que ela se sentia imbatível, impenetrável, inexpugnável. Então, além disso, tinha precipícios bem íngremes que protegiam a cidade, né, que não deixavam as pessoas escalar, de modo que não podia ser escalada. Seus soldados e habitantes pensavam que jamais cairiam nas mãos dos inimigos. E, de fato, a cidade jamais foi derrotada por um confronto direto. Ou seja, jamais nenhum inimigo chegou a tentar escalar as colinas e adentrar, né, as cidades, arrombando os portões e assim por diante. Dessa forma, não. Seus habitantes, então, eles eram o quê? Orgulhosos, eram arrogantes e autoconfiantes, né? Porque eles moravam numa cidade que para eles era impenetrável, era imbatível. Mas, né, sempre tem um mas. A cidade orgulhosa, ela caiu nas mãos do rei Ciro da Pérsia em 529 a.C., né? Ou seja, 2 séculos depois, praticamente, do seu tempo áureo, ela caiu nas mãos do rei Ciro. O rei Ciro, ele cercou a cidade de Sardes por 14 dias. Okay? Então, ele cercando a cidade, eu creio que lá não entrava e nem saía ninguém, né? Alimento e nem nada. Então, ele cercou a cidade. Ele usou de estratégia. E aí, numa bela noite, quando os soldados estavam dormindo, o rei Ciro penetrou com seu exército por um buraco na muralha, né? Então tinha um único lugar que era vulnerável nessa cidade, e era um buraco na muralha. E assim o rei Ciro dominou a cidade de Sardes e os moradores achavam que era imbatível. E ainda mais tarde, tá? 3 séculos depois, mais ou menos, no ano 218 a.C., né? O Antíoco Epifânio, ele dominou a cidade da mesma forma que Ciro fez. E isso foi o quê? Por causa, mais uma vez, da autoconfiança e da falta de vigilância dos seus habitantes, né? Então, como os habitantes da cidade eram muito confiantes, eles não vigiavam. Então, os membros dessa igreja entenderam claramente o que Jesus estava dizendo quando Jesus afirmou no versículo 3 o seguinte: sede vigilantes, senão virei como ladrão da noite. Então, por que Jesus utilizou essa expressão, sede vigilantes, senão virei como ladrão da noite? Porque os habitantes daquela cidade já haviam passado 2 vezes, né, por esses ataques, por não estarem vigilantes e pelos reis dominarem a cidade como um ladrão da noite. Okay? Então, a cidade ela foi reconstruída no período de Alexandre Magno e dedicada à deusa Cibele, né? Identificada também com a deusa grega Artemis. Então, essa divindade, né, essa deusa aí, que era padroeira da cidade, era acreditada com um poder especial. Então, os habitantes ali de Sardes acreditavam que essa estátua de Artemis, da Cibele, tinha um poder especial de restaurar a vida aos mortos, né? De ressuscitar as pessoas. Mas, na verdade, a igreja de Sardes estava morrendo, a cada dia morrendo. E somente um poderia dar vida aos cristãos ali, aos crentes. Quem era esse? Jesus. Somente Jesus poderia dar vida novamente àquela igreja que estava morrendo. Então, no ano 17, agora já depois de Cristo, né? Então na época que Cristo estava na Terra vivendo, ainda não tinha começado seu ministério, né? Mas estava vivo. Sardes foi parcialmente destruída por um grande terremoto e depois foi reconstruída por outro imperador, Tibério. E aí a cidade tornou-se famosa, né? Agora ela se tornou famosa pelo alto grau do que? De imoralidade.
Então, a imoralidade invadiu a cidade e ela sofreu uma decadência enorme, né? Então, a imoralidade e a decadência dominou a cidade depois que ela foi reconstruída pelo imperador Tibério, imperador do Império Romano. Quando João, o apóstolo João, escreveu essa carta, Sardes era uma cidade rica, mas totalmente degenerada, totalmente depravada. A sua glória estava no passado, e seus habitantes entregavam-se aos encantos de uma vida do quê? De luxúria e prazer, porque eram ricos. A igreja tornou-se como a cidade. Então lá havia uma igreja? Sim. Foi pregado o evangelho lá? Sim. Porém, aquela igreja lá que nasceu em Sardes, nessa cidade, ela tinha um objetivo. Qual que era o objetivo da igreja em Sardes? É o mesmo objetivo das igrejas de hoje, que estão localizadas em cada bairro. É fazer a diferença. É ser o sal da terra. É o que dá a diferença, o sabor. É ser a luz do mundo, levar a luz de Cristo aos bairros, às cidades. E a igreja de Sardes, ela não estava fazendo isso. Em vez dela influenciar a cidade, em vez dela influenciar as pessoas, ela estava sendo influenciada. Estava acontecendo justamente o contrário. Então, como eu falei, era como sal sem sabor ou como uma luminária, né, uma candeia escondida. Então, essa igreja de Sardes não era nem perigosa e nem desejável para a cidade de Sardes e muito menos para o nosso inimigo das nossas almas, que é Satanás, ok? Então, não viam nenhum perigo nela. E é justamente nesse contexto que nós vemos o quê? Jesus enviando esta carta à igreja de Sardes. Então, Sardes era uma poderosa igreja, dona de um grande nome. Por quê? Porque provavelmente ali os cristãos de Sardes, os membros da igreja, eram ricos. Então, uma igreja que tinha nome e fama, mas não tinha vida. Ela tinha performance, mas não tinha integridade, né? O que o pessoal fazia na igreja, não fazia fora da igreja. Uma igreja que tinha obras, mas não tinha nenhuma dignidade. A essa igreja de Sardes, Jesus envia uma mensagem revelando o quê? Revelando a necessidade imperativa, uma ordem, né? Que ela tinha que passar, que os cristãos ali teriam que passar por um poderoso reavivamento, ou seja, eles teriam que nascer de novo. Uma atmosfera espiritual diferente, sintética, estava o quê? Substituindo o verdadeiro Espírito Santo lá, segundo as palavras de Arthur Bloomfield. Essa atmosfera substituía a genuína experiência do Espírito Santo por algo que era meio simulado. Então a igreja, ela estava caindo numa insensibilidade espiritual. Não conseguiam mais sentir o verdadeiro poder do Espírito Santo. E aí precisava do quê? De um reavivamento. E aí o primeiro passo para o reavivamento é ter o quê? Primeiro passo é ter consciência de que há crentes mortos e outros dormindo que precisam ser despertados. Então, para nós termos um reavivamento nas nossas vidas ou na igreja, nós precisamos primeiro entender que existem pessoas lá na igreja que estão mortas e outras que estão morrendo, ok? E essas pessoas também têm que saber que elas estão vivendo essa situação e quererem buscar um reavivamento. Como eu falei, é uma carta que foi enviada à igreja de Sardes, mas que vale muito para nossos dias atuais. Então, hoje não é diferente o estado de muitas igrejas no nosso meio. Ao sermos confrontados por Jesus, que é aquele que anda no meio dos candeeiros, nós precisamos também tomar conhecimento da nossa necessidade de reavivamento hoje. Nós devemos olhar para esta carta à igreja de Sardes
não como uma relíquia simplesmente, que foi escrita há 2000 anos atrás, quase 2000 anos atrás. Mas precisamos olhar como se fosse o quê? Um espelho em que nos vemos a nós mesmos, ok? Uma historinha aqui. Certo pastor, ao ver a igreja que pastoreava num profundo estado de insensibilidade espiritual, né? Negligenciando a palavra, desobedecendo os preceitos de Deus. Estava com uma igreja de Sardes, a igreja desse pastor. O que ele fez? Ele chocou a igreja, chocou a congregação, dizendo o seguinte: olha, domingo que vem eu vou fazer a cerimônia de sepultamento da igreja. Domingo que vem. Então, domingo que vem, ninguém falte nessa igreja, né? Ele convocou todos os cristãos, todos os crentes, para virem a essa cerimônia fúnebre que ele iria realizar. Aí chegou o outro domingo. Todo mundo estava lá na igreja. Até aqueles que nem iam muito nos cultos estavam lá, né? Todos curiosos para saber quem que o pastor iria sepultar. E aí o pastor começou o culto e bem de frente ali do pastor tinha o quê? Um caixão. Então o pastor estava no púlpito, na frente do púlpito tinha um caixão. E aí o clima ali, né, era um clima sombrio. Você sentia que havia uma tristeza no ambiente ali, né? A curiosidade, né, das pessoas ali, dos crentes ali, misturada com um medo, um temor, foi dominando a todos. Aí o pastor pregou uma palavra, pregou o seu sermão. E depois o pastor orientou que cada crente fizesse uma fila e isse lá ver o defunto que deveria ser enterrado. Aí falou: olha, pessoal, agora, né, vocês ouviram a palavra que eu preguei, o caixão está aqui. Agora eu quero que vocês façam uma fila e venha um por vez e veja quem nós vamos enterrar aqui. E aí cada pessoa que passava e olhava para dentro do caixão ficava muito comovida. Algumas pessoas saíram quebrantadas em lágrimas. A congregação inteira prorrompeu em copioso choro, né? Todo mundo, depois de ver quem iria ser enterrado ali, começou a chorar. No fundo daquele caixão, não tinha nenhum corpo morto, não tinha nenhum defunto ali. Mas tinha o quê? Um espelho. Então, cada cristão, cada crente daquela igreja que via ali, contemplava o seu próprio rosto na hora que eles passavam pelo caixão. Então, todos ali entenderam a mensagem. Eles perceberam que eles estavam o quê? Dormindo o sono da morte e que precisavam ser despertados para a vida em Cristo Jesus. Eles precisavam passar por um reavivamento. Ok, pessoal? Então, esta foi a introdução, né, para conhecermos um pouco a cidade de Sardes e em qual contexto estava vivendo a igreja de Sardes. Agora nós vamos ver aqui por que necessitamos de um reavivamento, ok? Então, Apocalipse 3, versículo 1 diz assim: ao anjo da igreja em Sardes escreva: estas coisas diz aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as obras que você realiza, que você tem fama de estar vivo, mas está morto. Então, o reavivamento ele é necessário quando há crentes, quando há cristãos, que só têm o nome no rol da membresia, só têm o nome no rol da igreja, mas estão mortos espiritualmente. Ou seja, ainda não são verdadeiros convertidos. A igreja de Sardes vivia de aparências. As palavras de Jesus à igreja foram mais bombásticas do que o terremoto, né, que destruiu a cidade no ano 17 depois de Cristo. Então você imagina, depois que Jesus ditou, né, João escreveu a carta à igreja de Sardes, mandou essa carta à igreja. Imagina quando essa carta chegou à igreja
E eles leram lá, e Jesus falando que eles pareciam que estavam vivos, mas estavam mortos. Eles precisavam de um reavivamento. Então, a igreja tinha adquirido um nome. Ela tinha adquirido que uma fama de igreja notável. Essa igreja de Sardes gozava de grande reputação. E não tinha nenhuma falsa doutrina, né, que estava prosperando nessa comunidade. Então, lá não se ouvia aqueles problemas que nós estudamos lá nas igrejas de Pérgamo, na igreja de Tiatira, né? Não tinha os balamitas, não tinha os nicolaítas, não tinha os falsos ensinos de Jezabel. William Barclay diz o seguinte: a igreja de Sardes não era molestada por ataques externos. Não tinha ataques externos. Por quê? Porque quando uma igreja perde a sua vitalidade espiritual, ou seja, quando ela está morrendo espiritualmente, não vale mais a pena atacá-la. Né? O inimigo, Satanás, vê a igreja. Essa igreja aqui só tem aparência, só vive de aparência, mas não está fazendo diferença nenhuma no seu bairro. Não está fazendo diferença nenhuma na sua comunidade, na sua cidade. Para que eu vou perder tempo e atacar essa igreja? Então, aos olhos das pessoas, né, dos observadores, ela até parecia ser uma igreja viva e dinâmica. Tudo na igreja sugeria isso, vida e vigor, mas na verdade a igreja estava morta. Era uma espiritualidade apenas de fachada, de rótulo, de aparência. Então, a maioria dos seus membros ainda não eram convertidos. O diabo não precisou perseguir essa igreja, mandar alguém lá para tentar matar as pessoas, colocar pressão nelas, enfim, não precisava. Por quê? Porque ela já estava sendo derrotada pelos seus próprios pecados. Adolf Pohl diz o quê? Que onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Né? Se tem uma pessoa já morrendo pelos seus próprios pecados, para que a gente vai martirizar essa pessoa? Fala, olha, ou você nega Cristo, ou você vai ser enforcado. Ou você nega Cristo, ou você vai levar uma bala na cabeça. Não precisa. A própria igreja está fazendo isso com ela mesma. Então, a igreja de Sardes parecia mais um cemitério espiritual do que um jardim cheio de vida. Não nos enganemos acerca de Sardes. Ela não é o que o mundo chamaria da igreja morta. Então, para o mundo, parecia uma igreja normal. Talvez ela fosse considerada viva, mesmo pelas outras igrejas que rodeavam ela nas outras cidades. Nem ela própria tinha consciência do seu estado espiritual. Então, nem os próprios integrantes, né, a congregação ali da igreja de Sardes, enxergava que eles estavam fazendo as coisas erradas, de forma errada, estavam mortos espiritualmente. Todos reputavam essa igreja como uma igreja viva, florescente, com uma exceção. Só tinha uma pessoa que enxergava a realidade dessa igreja, e era Cristo. Essa igreja parecia estar viva, mas na verdade estava morta. Tinha um nome respeitável, mas era só de fachada. Quando Jesus examinou a igreja mais profundamente, né, ou seja, o coração das pessoas que congregavam lá, disse o seguinte: não achei as suas obras íntegras diante do meu Deus. J.A. Packer diz que há igrejas cujos cultos são solenes, mas são como um caixão florido e lá dentro tem um defunto. Né? Igrejas que enganam as aparências. Então, a reputação da igreja era entre as pessoas e não diante de Deus. Então, ela só tinha uma boa reputação entre as pessoas. A igreja de Sardes até enganava as pessoas, mas não a Deus. A igreja tinha fama, mas não tinha vida. Tinha pompa, mas não tinha Pentecoste, avivamento, espírito. Tinha exuberância de vida diante dos homens, mas estava morta diante de Deus. Deus não vê, Deus não enxerga como vê o homem. A fama diante dos homens nem sempre é glória diante de Deus. Aquela igreja estava se transformando apenas em um clube, ok?
não estava fazendo o seu papel de igreja, não estava fazendo a diferença na cidade, não estava evangelizando, não estava pregando a verdadeira palavra, estava se tornando apenas uma reunião de pessoas, um clube. Então a fé exercida pela igreja, ela era apenas nominal. O cristianismo da igreja era apenas nominal. Os seus membros pertenciam a Cristo apenas de nome, porém não de coração. Tinham fama de vivos, mas na realidade estavam mortos. Fisicamente vivos, espiritualmente mortos. Em segundo lugar, o reavivamento é necessário quando há crentes que estão no CTI espiritual, em adiantado estado de enfermidade espiritual. Então, na igreja havia crentes espiritualmente em estado terminal. A maioria dos crentes apenas tinha seus nomes no rol da igreja, mas não no livro da vida. Mas havia também crentes doentes, fracos, em fase terminal, ou seja, que estavam indo para aquela mesma fase que muitos estavam. Então, o mundanismo, as coisas do mundo que a gente traz para a igreja, que adapta a igreja, adoece a igreja. O pecado mata a vontade de buscar as coisas de Deus. O pecado mata os sentimentos mais elevados, sentimentos espirituais. E o pecado, ele petrifica, endurece o nosso coração. No começo, a gente começa, né, a trazer as coisas de Deus para dentro, as coisas do mundo para dentro da igreja, a praticar os pecados, vem as dúvidas, vem certo medo, vem certa tristeza, mas depois nossa consciência vai o quê? Cauterizando. E aí a gente não tem mais dúvida, não tem mais medo, mais tristeza e vai pecando um dia mais que o outro. Terceiro lugar, o reavivamento é necessário quando há crentes que, embora estejam em atividade na igreja, ou seja, tem um ministério, está trabalhando, vão nos cultos, mas a vida fora da igreja não é uma vida de integridade. Versículo 2 diz o seguinte: fique vigiando e fortaleça o restante que estava para morrer, porque verifiquei que as obras que você realiza não são íntegras na presença do meu Deus. Então, aqueles crentes viviam uma vida dupla, né? Na igreja era uma coisa, fora da igreja era outra. Suas obras não eram íntegras. Eles trabalhavam, mas apenas debaixo das luzes, né, da ribalta. O que são as luzes da ribalta? Os holofortes, onde está iluminando ali os holofortes, né? Eles promoviam seus próprios nomes, mas não o nome de Cristo. Eles buscavam a sua própria glória, mas não glória para Cristo. Eles honravam a Deus com seus lábios, com palavras, mas o coração estava muito longe do Senhor. Os cultos eram solenes, belos, mas sem vida, vazios de sentido, sem Espírito Santo. A vida dos membros daquela igreja estava o quê? Manchada pelo pecado, gente. Quando há pecado na vida da igreja, é difícil agir do Espírito, né? Esses cristãos, esses crentes, eram hipócritas. Eles davam esmolas, oravam, jejuavam, entregavam dízimo, com o fim de quê? Com o objetivo de quê? Somente ganhar reputação e serem bons religiosos, né? Eu sou uma boa pessoa, eu oro, eu jejuo, eu dou esmola, só para ser reconhecido como um bom religioso. Eles eram como sepulcros caiados. Ostentavam a aparência de piedade, mas negavam o poder de Deus. Isso é formalidade sem poder, sem unção. É reputação sem realidade. Aparência externa sem integridade interna. Sem demonstração, é uma demonstração sem vida verdadeira. Então, esses crentes viviam apenas um simulacro da fé, só simulavam. Um faz de conta de religião, de igreja. Eles cantavam louvores, hinos de adoração, mas a mente deles estava longe de Deus. Eles estavam pensando nos pecados, prazeres da vida. Pregavam com ardor, mas apenas para exibir o quê?
sua cultura, só para exibir que conheciam as palavras, sabiam falar. Deus quer o quê? Obediência. A verdade dentro do nosso coração, no nosso íntimo. E em Sardes, os crentes estavam falsamente satisfeitos e confiantes. Eles eram falsamente ativos, falsamente devotos e falsamente fiéis. Eram hipócritas. Em quarto e último lugar, o reavivamento é necessário quando há crentes se contaminando abertamente com o mundanismo. Então, versículo 4. Mas você tem aí em Sardes umas poucas pessoas que não se contaminaram as suas vestes. E eles andarão comigo, vestidos de branco, pois são dignas. Então, a causa da morte da igreja de Sardes não era perseguição e nem heresia, mas o mundanismo. Como já disse lá Adolf Pohl, onde reina a morte pelo pecado, não há morte pelo martírio. Então, a maioria dos crentes lá estavam contaminando as suas vestiduras, pecando. É um símbolo de corrupção. Pecado tinha se infiltrado na igreja. Por baixo daquela aparência piedosa, daquela respeitável congregação, havia impureza escondida na vida dos seus membros. Né? O pessoal pecava, fazia várias coisas fora da igreja. Quando ia para a igreja, parecia que estava tudo normal. Então, aqueles crentes, queridos, também viviam uma vida moralmente frouxa. O mundo estava entrando dentro da igreja. Né? Ao invés da igreja sair para o mundo fazer a diferença, é o contrário. O mundo estava entrando dentro da igreja de Sardes. A igreja estava se tornando amiga do mundo, aceitando as coisas do mundo está oferecendo, né? Amando o mundo e se conformando com ele. Em vez de bater contra o mundo, não, estava se conformando com ele, aceitando tudo. Então, aquele fermento do mundanismo estava se espalhando na massa e contaminando a maioria dos cristãos daquela igreja. Então, os crentes não tinham coragem de ser diferentes. Eles aceitavam tudo. John Stott, citando o historiador grego Heródoto, diz que os habitantes de Sardes, no decorrer dos anos, tinham adquirido uma reputação respaldada em padrões morais frouxos e até mesmo licenciosidade ostensiva. Ei, pessoal. Então, vamos parar por aqui, essa primeira parte, né, da carta a Sardes. Nós temos que realmente parar, queridos, e, em primeiro lugar, examinar a nós mesmos, tá? Essa lição não é para a gente chegar amanhã na igreja, é para chegar amanhã no pastor, falar, olha, pastor, aqui todo mundo é pecador, e todo mundo está pecando, todo mundo precisa, né, mudar, precisamos de um reavivamento. Não, queridos. Comece por você. Começo por mim, comece por você. Ore a Deus, ore ao Espírito Santo. Peça para ele te mostrar que você está cometendo erros, pecados. Você está trazendo algo do mundo e Deus não aceita para sua vida, ok? Então peça esse reavivamento espiritual primeiro para você, para sua vida. Não vá condenando ninguém, não vá julgando o próximo, mas primeiro você, tá? Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. Ok, pessoal? Então é isso, queridos. Essa foi a palavra de hoje. Espero que você tenha gostado. Mais uma lição para nossas vidas, tá? E, enfim, vamos estar orando para finalizar. Querido Deus e amado Pai, muito obrigado pelas tuas palavras, muito obrigado por essa aula de hoje, Senhor, que nos ensinou tanto, Pai. E temos que nos analisar, temos que olhar para dentro de nós mesmos, Pai. Que não podemos, Senhor, trazer as coisas do mundo para nossas vidas, para dentro da igreja, Senhor. Que nós temos que ser santos. E nós temos, ó Pai, que fazer o contrário. Nós temos que influenciar o mundo. Nós temos que ir de frente, combater o mundo, as coisas erradas e não trazer as coisas dele para nós, ó Deus. Eu possa despertar isso, Senhor, na minha vida, na vida de cada um que está aqui vendo essa aula, e o seu Espírito Santo possa falar conosco, ó Deus, que eu possa revelar aquilo que devemos mudar em nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, que o Senhor continue abençoando, Senhor, a cada dia. Abençoa essa semana, Senhor, abençoa nosso emprego, nosso trabalho, nossa família, Senhor, nossa casa, ó Deus.
Continua nos protegendo, nos guardando, ó Pai, derramando, Senhor, sobre nós a tua misericórdia a cada dia, teu perdão, teu amor, Senhor, a tua graça sobre nós. Nós possamos continuar, Pai, vivos, sempre aprendendo e obedecendo a tua palavra, podendo pregar o teu evangelho, ensinar o teu evangelho a outras pessoas, que possamos ser rios de águas vivas, Senhor, que possam fluir na vida de outros. Nós te pedimos e agradecemos, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos? Então é isso aí. Muito obrigado. E até a semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Um grande abraço e um grande beijo para todos.